para a nossa salvação. Nós agradecemos o quarteto do Rio, eles pertencem ao nosso distrito da Igreja das Acácias, estão sempre dispostos a visitar outras igrejas, usando o dom da música para pregar o Evangelho. Deus continue abençoando vocês. Eu também gostaria de fazer uma menção de gratidão nessa semana por todo o trabalho que as professoras do departamento infantil fizeram em prol das nossas crianças. Assim como os adultos tiveram uma programação aqui, elas tiveram nessa casa ao lado. E pude acompanhar de perto, a minha esposa também me contou o que aconteceu. E são professoras dedicadas, que prepararam boas mensagens, boas ilustrações. E que Deus continue abençoando as nossas professoras, né? Que com zelo têm ajudado as nossas crianças. Se tem uma coisa que eu guardo no meu coração com muito carinho, os momentos em que eu passei pelo departamento de enfermeira na minha igreja, eu tive professoras zelosas, cujas histórias que foram contadas ainda estão gravadas em minha mente. Deus continue abençoando o departamento infantil dessa igreja. Quero agradecer também os diáconos, as diaconisas, o Ministério Pessoal, o missionário, todos que estiveram envolvidos com esse programa da Semana Santa. E amanhã, damos o convite para o nosso encerramento. 19 horas e 45 minutos, estaremos aqui para o encerramento, o último dia da Semana Santa, e vamos falar da ressurreição de Cristo. Como diz a Bíblia, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então, por essa razão, vamos fechar com chave de ouro, com o tema da ressurreição e as suas implicações na vida do cristão. Hoje à tarde eu tenho um convite especial também aos líderes dessa igreja. Pelo que eu contei aqui, temos mais de 30 assuntos para ser votados na comissão, não é pouca coisa. E eu preciso muito da sua presença. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então se faça presente para trazer a sua opinião, o seu apoio, ajudarmos a dirimir os assuntos importantes para o crescimento da igreja. Então hoje à tarde, marcando cedo, às 14 horas e 30 minutos, possa render o nosso dia e dessa forma votar os projetos para os próximos meses e ajudar a nossa querida igreja. Posso contar com a liderança? Quero ver as mãos dos líderes aí que ouviram o meu recado. Não dá cola não, hein? Opa, agora melhorou. Então hoje à tarde, às 14 horas e 30 minutos, teremos aqui a nossa comissão. Hoje eu quero fazer de maneira resumida aqui, nos meus primeiros minutos, uma explicação rápida do verdadeiro sentido da Páscoa. E em seguida trataremos do tema central dessa manhã. Alguns têm perguntado, pastor, o que significa Páscoa? E há um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que explica claramente o que significa a Páscoa. O moço está dizendo que são ovos de chocolate, coelhos, agora inventaram um boneco chamado Pascoal. E todos esses personagens, as crianças olham para eles e dizem, olha aqui é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas ensine corretamente. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morado. Perceberam aqui Cristo, o que ele é? O nosso Cordeiro Pascal. Então a cerimônia da Páscoa ela começou lá no Egito, quando entre uma das pragas que foi dada ao povo de Israel, a última delas, dizia que as famílias deviam passar o sangue no umbral da porta, e se o sangue estivesse no umbral da porta, o primogênito não morreria. A palavra usada em hebraico é pesach pazan, que significa passar por cima, ou seja, quando o sangue estava no umbral da porta, o anjo passava por cima e aquela família então recebia a graça da libertação. E o filho, o primogênito, continuaria vivo. Aqueles que não passaram o sangue não tiveram essa garantia. É por isso que a Páscoa, desde esse início, ela apontava para Jesus. O sangue na porta simbolizava quem? Cristo. A única segurança, a única salvaguarda. E o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, a Páscoa apontava para Cristo, nosso Cordeiro Pascal. João diz ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro haveria de ser imolado. Hoje, como é que nós comemoramos a Páscoa?
não comemoramos mais como no Velho Testamento. Cristo já morreu na cruz. Mas todas as vezes que nós partilhamos o pão, o vinho e a ceia do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa como um cristão deve comemorar. Então esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, é Cristo, é o seu sacrifício. Portanto, se você não ganhou um ovo de Páscoa, ok? Não fique triste. Você pode receber algo muito melhor. Você vai receber o verdadeiro sentido que é Jesus na sua vida. Deus abençoe você. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, verso 7. E leremos o texto básico, o tema para o estudo desta manhã. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus capítulo 5, 7 diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é um texto que faz parte das bem-aventuranças que nós encontramos em Mateus capítulo 5. É mais conhecido como o Sermão do Monte, o sermão em que Jesus proferiu várias bem-aventuranças. Pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Em Mateus 5,7 está dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão o quê? Misericórdia. Eu quero convidar você a orar. Vamos pedir a Deus o senso da reverência, o estudo da palavra, e que Ele nos ajude a nos concentrar naquilo que é mais importante nessa manhã. Feche os olhos. Pai querido, nós queremos nesse momento ter o senso da reverência, Senhor, para estudar a Sua palavra e reconhecer que o Senhor se faz presente aqui entre nós. E pelos olhos da fé possamos enxergar a Sua presença e adorá-lo na beleza da Sua santidade. E que a Sua palavra ela fale no nosso coração e que tenhamos o desejo de colocar em prática a nossa verdade. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, você tem uma ferida em seu coração? Sim ou não? Talvez essa ferida ela seja antiga e dói, machuca por dentro, não é verdade? Uma ferida. Quem sabe nesse ano alguém com duras palavras machucou você. Quem sabe um amigo lhe traiu durante esse ano. Não é fácil ser traído por um amigo. Alguém em quem nós confiamos. Quem sabe a sua família que você tanto ama esqueceu de você. E hoje o seu sentimento é de mágoa, é de tristeza. Uma parte de você chora por isso e uma outra parte deseja lutar por isso. E você tem uma decisão a tomar nessa manhã. Ou você apaga o fogo, ou você alimenta. Ou você esquece e perdoa, ou você se vinga. Ou você se liberta, ou você fica ressentido. Ou você permite que as feridas sejam curadas, ou que elas sejam transformadas em ódio. O perdão é uma palavra que não é tão comum nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, Hollywood sempre, ao promover os seus filmes, não fala muito sobre o perdão, mas ele fala sobre a vingança, sobre a violência. E às vezes as pessoas sentam na frente da televisão, no DVD, e vamos ver aqui uma história muito comum. De repente um filho é sequestrado, uma esposa. Ali um pai de família agora, ele busca a vingança pelas próprias mãos. Ele vai atrás agora daquele que o sequestrou. E ficamos ali atrás da televisão, torcendo, né? Tem que vai lá, mata, persegue, pega o seu filho de volta. Hoje, o que o mundo ensina é a vingança e não o perdão. Parece que se pregarem sobre o perdão, não haverá tanto igual que esse. O mundo fala de vingança, mas a Bíblia fala de perdão. Eu certa vez tive um fato muito interessante no meu ministério, e aqueles fatos que geralmente acontecem uma vez, espero que seja uma vez só. Eu estava pregando na igreja central de Bagé, na qual fui pastor, e aquela igreja ela fazia fronteira com o Uruguai. Eu fui pastor ali durante 3 anos. Naquela manhã de sábado,
eu preguei o quanto o casal se aproxima com o decorrer dos anos. E até os gostos e as preferências acabam se unificando, né? Eu falei de uma coisa tão simples, tão comum, eu jamais imaginava que isso trouxesse tanta repercussão naquela manhã. Eu disse assim: olha, os gaúchos, eles preferem comer o feijão preto. E os paulistas preferem comer o feijão carioquinha, marronzinho. E a minha esposa, o tempo que ela conviveu comigo, não era muito, mas um pouco tempo, ela aprendeu a comer o feijão que o paulista come. E hoje, por sinal, ela come mais o carioquinho que o feijão preto. Eu estava falando do sermão da família, falando como com o casamento, eles vão aproximando o casal, eles têm os gostos e as preferências aos mesmos. Na saída, o irmão Paulo, ele chegou na porta e falou assim: não gostei do que você disse. E ele era uma pessoa de pele escura. Ele falou: pastor, você foi racista nessa manhã, falando do feijão preto. Você está vendo? Minha esposa é testemunha. Você foi racista, você me humilhou. Eu falei: irmão, o feijão é uma coisa, o seu rosto não tem nada a ver. Eu não estou entendendo ainda, passando por isso. Então, embravecido ali, ele falou que ia bater em mim. E eu disse assim: bom, se você me bater, hoje à tarde eu vou te visitar no hospital. E ele bateu, me empurrou, me jogou contra a porta, assim, os irmãos vieram desesperados: pastor, o que está acontecendo? E eu fui repetido contra a porta, mantive a calma e continuei cumprimentando os irmãos. 4 horas da tarde, o irmão Paulo me liga lá para minha casa: pastor, pelo amor de Deus, pastor, vem me visitar no hospital. O que está acontecendo, amigo? Não sei o que está acontecendo, pastor, mas estou morrendo. Vem aqui urgente. Você falou que eu ia estar no hospital e aconteceu. 4 horas da tarde eu fui até o hospital. E ali estava aquele senhor, uns 150 quilos, mais ou menos, deitado na cama, desesperado. O olho dele parecia uma jacuticada, irmãos, arregalado, preocupado, dizendo: pastor, você lançou uma maldição sobre mim. Eu vou morrer. E agora o que eu faço? Você sabe o que você faz? Ele nunca mais toca no jeito do Senhor. Seja um pastor, seja um ancião da igreja, seja qualquer pessoa da sua irmandade. Aprenda a lidar com respeito com as pessoas. Agora, você quer sair dessa cama? Quero, pastor. Então eu vou orar contigo, você vai sair dessa cama. Oramos e à noite ele já estava em casa. Aquele relato, ele me chocou bastante, porque eu poderia transformar aqui um ressentimento em ódio, mas ao contrário disso, o irmão Paulo se tornou um grande amigo meu. E um dia eu perguntei para o irmão Paulo: posso pregar hoje sobre feijão preto? Ô pastor, eu te perguntei mais uma dúvida, né? Uns anos depois, fui ajudar a seu filho, a sua esposa faleceu, enfim, nós aprendemos a ter um grande convite. Eu tomei uma decisão naquele dia. Eu entendi que ressentimento é permitir que aquilo que está matando você o destrua totalmente. Eu falei isso para o Paulo, ele entendeu essa mensagem. Ele estava bravo, eu não sei, ele descontou em mim naquela manhã, bravo com todo mundo, com ódio da igreja, com ódio dos irmãos. Na verdade, o racismo não era dos irmãos em relação à sua pessoa, mas era do mesmo. Eu pergunto a vocês, irmãos: você lida com as suas feridas assim como o irmão Paulo lidava com as suas? Está permitindo que as suas feridas se transformem em ódio? Seu ódio tem feito algum bem para você? Seu ressentimento lhe trouxe algum alívio e paz? Tem proporcionado alegria? Há uma frase que diz assim: quer ser feliz por um minuto? Vinga-te. Quer ser feliz por toda a eternidade? Perdoa. A igreja, irmãos, nesse local que vimos andar no Senhor com família, precisa necessariamente ser um lugar de união e também de amor. As pessoas dessa igreja, rua e cidade, têm que saber que aqui se reúnem grupos que se amam, que perdoam, que são misericordiosos, amigos. Esta é a mensagem da cruz. Nós estamos falando a semana toda sobre a mensagem da cruz, e o que Cristo quer nos ensinar é sobre o perdão. E hoje eu quero trazer um pouquinho desses ensinamentos para cada um de vocês.
Mas antes disso, certa vez o pastor Martin Lopes, da União Sul-Brasileira, ele fez uma pesquisa junto com a divisão sul-americana para descobrir os motivos pelas quais as pessoas abandonavam a sua fé ou deixavam a sua igreja. Interessante que essa pesquisa foi feita dentro da igreja adventista e dizia o seguinte: 5% das pessoas que abandonam a sua fé, elas saem por problemas doutrinários. Interessante isso. A gente diz assim: olha, abandonou a fé porque não segue mais os mandamentos, quebrou um voto batimal, não guarda o sábado, não faz isso, aquilo, e a maioria pensa que abandonou a fé por causa disso. Não. Quando chega a esse ponto, há um problema anterior. O que leva a pessoa a não cumprir mais os mandamentos, seguir a palavra de Deus, é um problema espiritual. Então entendo, 5% apenas, essa pesquisa me apresentou em 2004, 5% apenas abandonam a fé por problemas doutrinários. 20% não conseguem obedecer as doutrinas e viver de acordo com os princípios. Então, depois de uma longa vida de indecisão em cima do muro, muitos acabam se afastando. Agora, pasme, em algumas regiões do Brasil, 75% abandonam a sua fé por falta de compreensão, por falta de amor, por relacionamentos quebrados, por falta de perdão. Isso me leva a crer, irmãos, que as pessoas que ocuparam as fileiras, os bancos dessa igreja, e não estão mais presentes entre nós, possivelmente abandonaram a sua fé por um relacionamento que foi quebrado. Como mudar essa história, irmãos? Como mudar essa história? Porque devemos demonstrar misericórdia, perdão, amor uns para com os outros. A Bíblia é clara. Mateus capítulo 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão o quê? Misericórdia. Agora, ofereça ódio. O que você vai receber em troca? Ódio. Como diz o verso popular, nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Se você oferece misericórdia, amor, perdão, isso você vai receber em troca também. Esse é o resultado, meus amigos, daqueles que usam misericórdia divina. Em contrapartida, Cristo contou a palavra do credor incompassível. E no final nós conhecemos através dessa palavra a punição daquele que experimentou a graça de Deus, o perdão, mas não quis perdoar o seu próximo, o seu semelhante. A pergunta é: como reverter a situação e aprender com Jesus em dar e receber misericórdia? Nessa manhã eu quero falar sobre 3 aspectos importantes para a saúde desta igreja, a saúde do convívio relacional que nós temos que aprender com Cristo na cruz do Calvário. Primeira coisa, a demonstração do amor passa pela verbalização. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você entrou nessa igreja e alguém lhe disse que você é querido e amado? Alguém fez isso contigo nessa manhã? Eu vou ser mais claro. Alguém nessa manhã chegou para você e diz assim: meu professor de médico, eu amo muito o senhor, você é uma pessoa muito amada, muito querida para mim. Alguém disse isso para você nessa manhã, como eu disse para o professor de médico? Qual a última vez que você disse que ama alguém nessa comunidade? Amigos, Jesus demonstrava amor verbalmente. Olha o que ele disse: como o Pai me amou, também eu vos amei. Cristo dizia que amava as pessoas. Paulo não fez diferente. Em suas cartas, Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho. Essa é uma expressão muito carinhosa. Dias atrás, uma pessoa que tinha idade para ser meu pai olhou para mim e disse assim: meu filho, vem aqui. Olha que gesto carinhoso, meu filho, fiquei feliz com ele. Filemão é chamado de amado colaborador. Olha como Paulo chama Filemão, amado colaborador. Dos Filipenses, Paulo disse assim: vos trago no coração, e mais, minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de vós. Em Romanos 12:10 ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Queridos irmãos, as carícias verbais, elas devem fazer parte do convívio cristão da nossa igreja. Não esqueça disso. Ela deve acontecer nesse ambiente
Nós precisamos ouvir demonstrações de amor sempre que possível. Isso fortalece o convívio, isso nos traz alegria de estar presente entre os irmãos. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa cidade chamada Novo Hamburgo. E como eu era solteiro, a associação ela não conseguia igrejas para pastores solteiros e trabalhávamos como capelões de escola adventista. E fui ser capelão naquela escola. Não lembro para quem esse estava contando. Havia uma senhora, ela tem o nome da minha sogra. Então, essa senhora era boa porque a minha sogra é boa. O nome dela era Iracema. Não sei se a minha sogra conheceu ela, porque ela frequentava a igreja, mas a irmã Iracema, ela era esposa de um agricultor. Então um dia ela disse assim: pastor Fábio, o senhor mora sozinho, né? Sim, mora. Onde o senhor mora? Mora num apartamento. Não é bem um apartamento, uma kitnet. Falou: tem lugar para estender roupa? Tem, traz a geladeira, a banheira, a janela. Tem lugar sim. Pastor, está errado. O senhor está longe da sua mamãe, o senhor não é casado e não tem ninguém que cuide de você. A partir de agora eu quero ser sua mamãe aqui no Brasil. Falei: olha, obrigado. E como mamãe, eu exijo que sexta-feira você leve um balde de roupa suja, toda a roupa suja para lavar. Falei: não, posso. Por quê? Olha, Marcia, eu entro na escola às 7 horas da manhã, só saio à tarde. Que a prova pensar o cheiro da minha camisa, o dia todo suando, na hora do recreio eu já jogo bola para as crianças. Veja que eu lá. Não, você não está entendendo, pastor. Não é uma questão de escolha, é uma ordem. Mãe não manda? Não mandando, você vai trazer a roupa. Eu falei: gente, que vergonha. Chegou a primeira sexta, eu usei umas 10 camisas aquela semana e só dei 2 para uma usar. Eu dei 2. Falou: olha, já tem uma coisa errada, viu? O senhor não pode reciclar na camisa. Ela está precisando de ajuda mesmo. Pastor, pode usar mais camisas que eu lavo todas. E eu estava muito envergonhado e falei assim: velho, olha, tem uma decisão. Eu trago a roupa, mas eu vou trazer o sabão, eu vou trazer o amaciante, tudo que o pessoal precisa. Ela falou: combinado, se você vai sentir mais à vontade, assim pode trazer. Mas na verdade ele fez aquilo com tanto carinho. E toda vez que eu ia buscar a roupa lavada e passada, toda sexta-feira eu levava pães de batatas ou pães integrais para casa. E um dia eu descobri, né? Eu falei: a minha oferta era completa, pastor. Então, para completar o valor do sabão de pó do amaciante, eu me meti em conta, pastor. Mas a história não para por aí. Um dia eu estava na porta da igreja, estava ali cumprimentando os irmãos, e ela colocou no meu bolso um presentinho, lembro até hoje. Ela falou assim: quando cheguei em casa, você viu. E eu deixei ali o presentinho, cumprimentei todo mundo, disse um sábado, e finalmente cheguei ali na minha kitnet, e eu coloquei a mão no bolso, estava meio mole. Eu tinha visto o que era. Era um som de valsa. Imagina, né? Eu já sou um pouco de lugar voltado, no verão, um som de valsa, mas tudo bem. O valor não estava no som de valsa, mas eu quero escrever no presente. Eu disse assim: querido filho, eu amo você. Olha, irmãos, aquilo mexeu comigo de tal maneira que naquela semana eu estava com saudade do meu pai, da minha mãe, longe de todo mundo, trabalhando de dia, de tarde, de noite, e assim, estava angustiado. Eu estava pensando: nossa, o ministério é isso. Ser pastor deveria ir isolado, sozinho, uma tristeza no coração. Quando eu puxei aquele bilhetinho, irmãos, aquele bilhetinho que estava escrito assim: querido filho, eu te amo. Aquelas palavras foram tão significativas para mim que encheram meu coração de um ânimo que você não imagina. Já parou para pensar se você entrar na igreja, alguém disser para você que ama, que gosta de você, que gosta da sua presença, que gosta de sentar ao seu lado? Como isso seria oportuno e importante para o nosso convívio cristão? Certamente em nossas igrejas existem pessoas, jovens, crianças, senhoras, mães, homens que nunca ouviram a frase eu te amo. Lembre-se que a demonstração verbal do amor quebra barreiras, restaura relacionamentos, cria um ambiente leve.
facilita a transparência, cura as emoções, exercita o perdão, gera vida na comunidade de Deus. Esse é o primeiro ponto. A demonstração de amor, ele passa pela verbalização. Portanto, meus amigos, nessa manhã eu poderia dizer tranquilamente: eu amo vocês. Tranquilamente. Não é gostoso ouvir isso? Agora o que vocês vão dizer para mim? Já ganhei o dia. A demonstração de amor passa pela verbalização. Segundo ponto. Você sabia que a demonstração de amor passa pelo toque também? Verdade. A demonstração não pode ficar só nas palavras. Precisamos aprender a valorizar a importância de tocar e deixar ser tocado pelas pessoas. Aprenda com Cristo. Jesus tocava nas pessoas, nos doentes. Em alguns momentos na Bíblia, Jesus tocava nos órgãos afetados pela doença, como no caso da cura do surdo e do gado. Marcos capítulo 7, na cura do cego em Betsaida, Marcos 8, 22 e 23. Jesus mandava que trouxesse as pessoas desestruturadas pelos demônios junto a si. Por isso tomava as pessoas pelas mãos, Marcos 9, 27. E a Bíblia também diz que Jesus abraçou e abençoou as crianças, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, verso 16. E em João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus lhe lavou os pés dos discípulos. Então, Jesus tocava nas pessoas. Contrapartida, entendemos que Jesus também deixava ser tocado. Seus pés foram tocados e enxugados pelos cabelos de uma mulher. Marcos capítulo 14. Ele deixou ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Marcos 5, verso 30. E até porque duvidou da sua ressurreição, por um caso de tormento, Cristo deixou que o tocasse aonde? Em suas mãos. Tudo isso, irmãos, me leva a concluir que Jesus valorizava o toque como uma forma da manifestação de vida e amor para nos sentir somos saudáveis. Ô Titi, vem aqui um pouquinho. Faz favor. Primeiro ele está no banco, eu nem imaginava que vinha aqui na frente, mas fica tranquilo. Titi, eu gosto muito dele, não sei se ele sabe disso. Desde o primeiro dia que eu conheci, um camarada simpático, é ou não é? Sorridente, nota 1000, nota 1000. E sempre disposto a ajudar. Um gatinho olhou de mim e falei: não, que camarada legal. Aí eu chego, faço amizade com ele, e ele diz que o amor passa pelo toque, né? Eu falo: ele, moçada, meu amigo, moçada. Será que ele ficou satisfeito com isso ou não? Agora, se ele ganhar um abraço de urso, já viu o abraço de urso? É assim, ó. Ele sabe, viu? Prazer de te ver. Estava com saudade de você essa semana, com os dias. Que alegria, tive vontade de nessa igreja. Deus abençoe você. Faz diferença ou não faz? Obrigado, Titi. É dessas coisas que eu estou falando. Isso promove, irmãos, na igreja, relacionamentos saudáveis. Eu vou abrir um leque aqui. Não há razões para os cristãos terem medo de tocar. Eu sei que a maioria tem medo daquilo que eu estou falando. Infelizmente, nós não podemos ser engessados na nossa prática da vida cristã com mentes doentias, que se deixam levar por neuroses que desaguam esses tipos de pensamentos maldosos a respeito das outras pessoas. Embora existam maneiras coerentes de fazer isso. Com certeza, queridos homens dessa igreja, vocês observarão que meu abraço em relação à sua esposa não será um abraço de músculo contigo. Mas existem formas jeitosas e de respeito de tocar nas pessoas. Fico pensando quanta gente pobre, sofrida, viúvos, rapazes, moços, homens, mulheres, avós, solitários, que frequentam as igrejas sem nunca receber um aperto de mão sincero ou um abraço fraternal com uma Bíblia propósito. Por outro lado, agora vou tocar numa ferida que remete aos pastores também. Fico pensando em pastores que nunca se deixam tocar pelos frágeis, humildes, miseráveis e marginalizados. Penso nos cristãos engomados,
em si mesmados, no alto da sua importância e exibicionismo, não deixando de tocar pelos irmãos mais simples, impedindo dessa forma a situação da vida de Cristo na igreja, impedindo, irmãos, que as curas aconteçam na comunidade e assim permitindo a morte espiritual de muitos. É por isso que Paulo diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos valores. Deu verde, é do verde. Talvez um dos abraços mais gostosos que eu tenho recebido nessa igreja é do irmão Reinaldo. Cadê o irmão Reinaldo? Olha, gente, não tem nenhum dia que eu vim na igreja e não dei um abraço dele. Um abraço sincero, sem sorrir, abraçando as pessoas. Isso é dizendo isso, são gestos simples que fazem a diferença na vida cristã. Na Bíblia há uma menção de algo chamado ósculo santo. Já ouviu falar sobre isso? Eu não estou dizendo que você tem que praticar isso na nossa cultura. Aquela cultura era aceitável. Como eu falei que trabalhei na fronteira com o Uruguai, os uruguaios, os homens, eles beijam homens. Na nossa cultura isso não acontece. Mas dentro dos nossos padrões culturais, existe uma maneira de você demonstrar o seu amor, cumprimentando, abraçando as pessoas. Isso faz a diferença no crescimento cristão. Terceiro ponto: a demonstração do amor, ele passa pela atitude concreta da vida. O que eu quero dizer com isso? É evidente, irmãos, que não se constrói uma igreja só de palavras e também abraços. É preciso mais. Sabia isso? É preciso dar a vida. É por isso que Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. São João capítulo 15, versículo 13. Nós precisamos oferecer a vida para ser gasta na construção desta igreja. Isso, irmãos, implica situações difíceis e desfavoráveis. Implica em se posicionar do lado dos mais frágeis. Implica em dar a vida pelas ovelhas. Eu acho que a maioria dos crentes conhece João 3,16. Agora, será que nós conhecemos 1 João 3,16? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 16. Gente, isso aqui é tão sério, tão profundo, e quando você lê pela primeira vez, você diz assim: pastor, isso é quase impossível. Mas está na Bíblia. Olha, porque o amor, ele deve passar pela atitude concreta da vida. 1 João 3,16 assim: nisso conhecemos o amor. Como é que você conhece o amor? Nisso conhecemos o amor. Olhando para quem? Para Cristo, né? Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Gente, que coisa séria. Nós estamos estudando durante essa semana que Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário. E o que nós deveríamos aprender nessa mensagem? A Bíblia está dizendo que, se possível, você deveria dar a vida pelo seu irmão. Imagine a cena. Você sai pelo portão dessa igreja. Antes de ligar a chave do seu carro, você percebe que alguém é assaltado, alguém armado, e ele diz assim: eu preciso levar alguém como refém. De repente você, longe, grita assim para o ladrão: ô meu amigo, fala um pouquinho aí, não leva o irmão Marco Faria, não, me leva no lugar dele, eu quero ser o refém. Gente, quem teria coragem de fazer isso? Não? Amar mais os outros do que a nós mesmos. Talvez seja por essa razão que Cristo seja o maior exemplo de amor. Ele não pensou em si, ele pensou em toda a humanidade. Todos os crentes deviam colocar em prática 1 João capítulo 3,16. Viver de tal maneira que, se possível for, darmos a vida pelos outros, nos esforçando para a felicidade dos outros. Eu quero encerrar com a seguinte história. Daniel, ele trabalhava numa academia e o sonho dele era ter uma academia melhor, uma academia própria, uma academia com bons equipamentos
para suprimir a demanda do seu trabalho. Eu retirei essa história de um livro chamado Aplausos do Céu. E esse livro conta que o banco concordou em fazer o financiamento conquanto que ele tivesse um fiador. E ele se dirigiu ao seu irmão, combinou com ele, e foram ao banco. E seu irmão aceitou o seu fiador de Daniel para que recebesse o dinheiro e finalmente teve sua academia. Tudo corria muito bem. E logo Daniel recebeu um telefonema do banco dizendo que poderia ir apanhar o cheque do financiamento. Então logo saiu do trabalho, ele foi ao banco, mas quando o funcionário da carteira de crédito viu Daniel, olhou para ele com surpresa e perguntou: Daniel, o que você está fazendo aqui? Daniel disse: olha, eu vim pegar o cheque. Foi engraçado. O seu irmão que é fiador, ele já veio aqui e já resgatou o cheque. O cheque não era da irmão, era da Daniel. Daniel ficou injuriado com aquilo. Ele ficou sem ação. Ele nunca pensou que o seu próprio irmão iria trair. Correu para a casa do irmão, bateu na porta. A história conta que o seu irmão, prevendo, Daniel era de uma academia, né? Mais bom geral ali do campo por isso, ele sabe dar forte com ele. Prevendo que ia apanhar do irmão, ele segurou o bebê no colo e abriu a porta. Ele sabia que com o bebê no colo, Daniel não espancaria. Daniel foi para casa, meus amigos, com o coração batido, e tomou uma decisão: nunca mais quero ver meu irmão, nunca mais quero encontrá-lo. Eu vou pagar essa dívida, mas quero me livrar do meu irmão. Mas tem uma coisa, ele disse para o irmão: o dia que eu te encontrar na rua, eu vou quebrar o seu pescoço. Alguns meses passaram, e Daniel conheceu um pastor, o nome dele era Dalton. Tornaram-se amigos, e ouviu falar da misericórdia de Cristo na cruz do Calvário. Ele entendeu a mensagem do perdão, entendeu que Cristo o havia perdoado, mas ele tinha uma dúvida. Ele perguntava a si mesmo: Cristo me perdoou, mas será que um dia eu terei condições de perdoar o meu irmão? Ele achava que isso seria impossível. Mas um dia o encontro foi inevitável. Ambos saíram e estavam andando pelas avenidas daquela cidade. Quando Daniel viu seu irmão, fraquinho, franzinho, ele começou a correr. Quando o irmão de Daniel viu que Daniel estava correndo, ele tentou se esforçar, mas em vão. Daniel era um praticante de academia, era alguém que estava em plena forma física. E finalmente o aconteceu. E a partir de agora, irmãos, são as palavras de Daniel. Ele disse assim: eu senti o meu pulso se armar e o meu rosto ficou quente. Meu impulso inicial foi de agarrá-lo pela garganta e sufocá-lo até a morte. Mas à medida que eu olhava para ele, a minha ira começou a se desfazer, pois ao olhar para ele, eu via a imagem de meu pai. Eu via os olhos de meu pai na minha direção. Eu via as feições de meu pai, a expressão de meu pai. E quanto mais olhava para meu pai, meu inimigo se tornou novamente o meu irmão. Daniel andou junto dele, o irmão parou, feliz, sem expulsar nenhuma reação. Eles tomaram uma decisão. Vagarosamente se abraçaram e começaram a chorar na frente de todas aquelas pessoas. As mãos fortes de Daniel abraçou seu irmão, e naquele momento houve uma restauração, porque o perdão significa restaurar relacionamentos. As palavras de Daniel merecem ser repetidas. Quando vi seu rosto, a imagem de meu pai, meu inimigo se tornou meu irmão. Deixa eu perguntar para você, irmãos, quando você olha para o seu inimigo, que visão você tem quando você olha para o seu rosto? Daniel disse: quando eu vi o seu rosto, eu pude ver a imagem do meu pai. Todos nós somos feitos com a imagem que criatura do nosso Deus, não é? A imagem do nosso Deus, todos nós. Mas algumas pessoas não conseguem enxergar isso. Observam que os outros, principalmente os inimigos, não são filhos do mesmo pai, e que não são filhos do nosso perdão. Ver a imagem do pai no rosto do inimigo, tente da próxima vez que você pensar ou ouvir alguém que machucou o seu coração, ore 2 vezes, ore com calma, e à medida que olhar para o rosto dele, olhe também
olhe para a face de Deus, o rosto daquele que lhe perdoou. Olhe para Jesus numa cruz, olhando para você, dizendo: foi por você também que eu morri. Olhe para o Rei do Universo que chorou quando você pediu misericórdia. Olhe para a face do Pai que concedeu graça quando ninguém mais lhe dava uma chance. E então, porque Deus te perdoou muito além do que você pediu a qualquer pessoa, perdoe seu inimigo e perdoe a você mesmo. Irmãos, felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Naquele dia, quando Cristo pregava as bem-aventuranças, ele já estava pregando sobre a cruz. Ele estava pregando não apenas com uma simples palavra, mas ele estava pregando com a sua vida. E ele usou misericórdia para que nós também tivéssemos misericórdia com o nosso próximo e com o nosso semelhante. Amigos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Peça perdão, perdoe aquele que lhe ofendeu. Peça perdão, tenha coragem, determinação para isso. E deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Será que existe alguém pensando em abandonar a sua fé porque está chateado com alguém? Eu uma vez visitei uma pessoa que disse assim: pastor, eu não vou mais na igreja por causa de você. Não é fácil, né? Falei que não seja mais por isso, eu estou aqui. O que eu lhe fiz para te magoar? Muitas pessoas estão abandonando a sua fé porque não conseguem ministrar o perdão. Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer no trabalho, mas o pior de tudo, isso pode acontecer dentro da igreja. Existe algum irmão aqui dentro dessa igreja que você ainda não conseguiu ministrar o perdão? Será que existe? Se existe, não perca tempo. Levante agora o banco e vai dar um abraço nesse irmão. Não perca tempo. Na saída do culto, procure essa pessoa e diz assim: eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. Uma vez eu fiz esse desafio. Para minha surpresa, se levantou alguém da minha família do banco da igreja e veio me dar um abraço. Olha que coisa. Fiz esse desafio, eu vi pais abraçando os filhos. Eu vi irmãos que já não se falavam há muito tempo. Eu vi irmãos que deviam dinheiro para o outro e não pagaram, e que não se perdoaram, se abraçando na igreja. E, gente, para mim, aquele dia foi um dos dias mais lindos que eu pude presenciar na casa de Deus. O dia em que todos os preconceitos e toda a indiferença foi quebrada e o relacionamento foi restaurado. Amigo, faça isso, não tem jeito. Uma coisa é certa, a Bíblia diz, Jesus disse isso: vosso Pai Celeste não vos perdoará se você não perdoar quem? O seu semelhante. A oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou numa outra tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu quero começar nesse momento por mim. Quero chamar minha sogra e minha filha. Ontem fui grosso com ela. Não pense porque eu sou pastor que eu sou perfeito, não. Eu quero dar um abraço de reconciliação nessa mulher que tem sido uma mãe e que eu amo muito ela. É assim, irmãos, que funciona. O relacionamento, ele precisa ser restaurado. Eu não inventei essa história não, viu? Então ela voltou para casa chorando ali no carro. Isso me entristeceu bastante. Irmãos, existe alguém aqui nessa igreja que você gostaria nessa manhã de levantar e dar um abraço e olhando para a cruz dizer assim: eu quero fazer o que Cristo fez por mim? Tem alguém? Eu já fiz a minha parte. Tem alguém do seu lado aí que é seu cônjuge, a sua esposa, um filho que você gostaria de abraçar e dizer assim: olha, me perdoe por alguma coisa que eu fiz por você, ou que eu tenho deixado de cumprir. Irmãos, esse é o momento da cura, esse é o momento da restauração. Eu vou dizer uma coisa: eu não quero ser sensacionalista, não me entendo mal. O que eu quero é que o amor de Cristo se faça presente em nosso meio e que haja curas reais nessa igreja, não só da boca para fora.
para fora, mas uma cura no coração. Eu gostaria que nesse momento o quarteto viesse aqui à frente e falar no nome de Jesus. Enquanto o quarteto estiver cantando, se você sentir esse desejo no seu coração, onde você está, com a sua família, ou com alguém que estiver ali ao seu lado, que você possa ministrar a cura e desenvolver o perdão na sua vida. E essas palavras foi tudo. Eu amei tudo. Josefina, nós amamos você. Vamos dizer para Josefina, Josefina, Nós amamos você. essa é a sua família, viu? Você sinta sempre aqui nosso bem, nesse amor, nesse carinho. É por isso que nós estamos aqui. É um prazer te conhecer, viu? Eu quero dizer a mim, pastor, o irmão está descartado de nós. Precisa de oração. Eu peço por ele, Deus abençoe. Irmãos, vamos orar pelo irmão Florivaldo Neto. Lembre das orações que está precisando. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa parte. Vamos ouvir essa música agora e vamos desenvolver o perdão, o relacionamento. Vamos curar as feridas nessa manhã. Deus tem um plano para mim e para você.